Bom dia, meninos. Então, na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos iniciar fazendo a leitura de um texto que tem por título O Dia do Amor. Então, mediante eu for fazendo a leitura, vocês irão pondo atenção aí, né? Bastante atenção para observar se tem algo que vocês não costumam ver durante a leitura de algum texto, tá? Então, tem aqui. Em um reino distante, uma linda princesa andava calmamente, sem nunca passar pela sua cabeça o risco que corria, pois naquele lugar havia um grande lobo que queria assustá-la. Mas o que ninguém contava é que o príncipe de um reino bem mais distante sempre passava ali, naquele mesmo lugar, todas as manhãs. Assim, quando viu que o lobo se escondia, pegou primeiramente sua flecha e matou o lobo. A princesa, muito agradecida, foi ver quem a salvou, e ao ver que era o seu herói, era um príncipe, nem acreditou. Depois se conheceram melhor e casaram e foram felizes para sempre. Tá? Então, esse textozinho, não sei se vocês já conheciam, e é um texto pequeno, né? Mas pelas informações que nele foram apresentadas, vocês podem observar que é um reconto, né, da história que nós conhecemos bastante, que é Chapeuzinho Vermelho, tá? Então, quando eu pedi para que vocês prestassem atenção nesse texto, era para que vocês, né, identificassem aqui que nós temos a palavra calmamente, nós temos a palavrinha nunca, nós temos também o que? A palavra ali, nós temos também a palavra, essas palavras que estão entre parênteses, aqui a próxima palavra, a palavra sempre, aqui nós temos a palavra assim, temos aqui primeiramente, depois muito, aqui nem, depois a palavrinha que eu já falei agora, não é? Depois. E vocês estão, eu acredito que desde o primeiro momento em que vocês estavam fazendo a leitura, né, vocês já conseguiram identificar que essas palavrinhas, se elas estavam destacadas, porque elas tinham alguma finalidade, né? Então, quando nós falamos calmamente, nunca, ali, sempre, assim, primeiramente, muito, nem e depois, né, nós estamos vendo que, eu não sei se vocês já conseguiram identificar, né, mas hoje nós iremos estudar sobre os advérbios. E o que vem a ser os advérbios, tá? Essas informações referentes ao advérbio, ela está contida na página 87 do livro de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui a imagem da página do livro de vocês para que a gente veja junto qual o conceito, na definição de advérbio, né? Que essa é algo que trata da nossa gramática da língua portuguesa, né? Nós vimos substantivos, pronomes pessoais, pronomes oblíquos, e agora nós vamos ver os advérbios, tá? Então, aí vocês irão fazendo o acompanhamento depois de recorrerem seus livros, tá? Então, né, a gente tem aqui a definição de advérbio. Então, aqui diz que os advérbios são palavras que não se flexionam, ou seja, eles irão ser escritos daquela forma, não é? Não é igual um pronome pessoal, né, que vai variar em gênero e número. Ele vai permanecer sempre da mesma forma, a sua escrita não irá mudar. Eles são o quê? Capazes de alterar o sentido de um verbo. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, o verbo correr, né? Fui correr ontem, né? Ontem nós estamos vendo aqui, ontem um advérbio de tempo. Porém, e a palavra correr é o verbo, né? Fui correr ontem. Porém, vocês acham que quando eu digo fui correr ontem, foi alterado
o verbo? Não, só citou o dia em que eu fui correr. Então, se eu disser assim, ontem corri muito, né? Então, já o verbo correr também já foi conjugado em outra pessoa, em um outro digamos, um outro modo, né? Então, ontem corri muito. Quando eu falo muito, eu estou o quê? Alterando o sentido do verbo. Já estou dizendo que eu corri bastante, muito, né? Então, eu intensifiquei a quantidade, né? Então, o percurso, o tamanho, sei lá, a distância, melhor dizendo, desculpa, que eu corri, né? Então, está dizendo que eu corri muito, está intensificando, né, essa minha corrida, tá? Quando fala assim, alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo. Agora, como que eu posso citar um outro exemplo quando altero um adjetivo? Por exemplo, um adjetivo, nós vimos que é aquela. São palavras que dão qualidades ou características para alguém ou alguma coisa, né? Dão características aos substantivos. Então, se eu falo assim, deixa eu ver um exemplo aqui, bem, de um adjetivo. Por exemplo, Maria é bastante agressiva, né? Então, agressiva é uma característica da Maria. E quando eu falo que ela é bastante agressiva, então tá dizendo que ela é mais do que agressiva, ela é muito, né? Bastante agressiva. Então, está alterando também um pouco o sentido deste adjetivo ou de outro advérbio. Então, se eu posso dizer assim, ontem acordei muito cedo, né? Então, ontem um advérbio e muito também, cadê a palavrinha muito? Muito também é um outro, tá aqui, não é? Ontem um advérbio de tempo e muito um advérbio de intensidade, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí, né, como que o advérbio ele pode alterar tanto o sentido de um verbo, de um adjetivo ou também de um outro advérbio, tá? Então, os advérbios eles poderão expressar o quê? Eles poderão expressar o tempo, o lugar, o modo, a intensidade, a negação, a afirmação, a dúvida, a inclusão e também a exclusão. Então, vamos conhecer aqui quais são os advérbios de tempo. Então, amanhã, logo, ontem, hoje, cedo, tarde, agora, já, nunca, sempre, depois e antes. Então, por exemplo, fui ao supermercado, mas logo voltei. Está indicando o tempo. Quanto que durou esse tempo em que eu estive no supermercado, né? Então, foi um tempo pequeno, né? Um tempo assim que não foi tão demorado. Lugar, aqui, ali, lá, aí, perto, longe, dentro, fora, acima, abaixo, debaixo, de frente e atrás. Então, nós também estudamos, gente, sobre os pronomes demonstrativos, né? E a gente vê que ele irá situar o objeto ou uma pessoa tanto no tempo quanto no espaço. Se eu falo aqui, né? É um advérbio de lugar que está. Eu estou mostrando algo que está próximo de mim que estou falando. Então, aqui onde eu moro é bastante agitado, né? Se eu falo ali já é mais próximo de alguém que está me ouvindo, né? Ali na casa do meu vizinho tem muitas pessoas. Lá, então você diz, lá em Porto Walter existem, moram, né, vivem muitos familiares meus, né? Então lá, mais distante ainda, né? Longe de todos. Aí também tem o mesmo sentido de, quer dizer, aí próximo da pessoa que escuta, né? Então nós temos aí os advérbios de lugar. Modo, né? Qual o modo? Se está bem, se está mal, se está assim, depressa, devagar, e a maior parte dos que terminam em mente. Né? Então, nós vimos lá naquele textinho, deixa eu retornar aqui para vocês, nesse textinho aqui, quando fala assim, ó,
calmamente. Né? Então, isso daqui é um advérbio de modo, né? Como nós vimos quando termina, geralmente termina em mente, né? São advérbios de modo. Então, nós temos aqui calmamente, primeiramente, né? 2 advérbios de modo, tá? Então, aí aqui, vagarosamente, pontualmente, alegremente, nós vimos aqueles exemplos que foram postos lá no texto. Aqui, de intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, quase, demais. Então, esses são advérbios de intensidade. Se eu disser assim, menino, faz silêncio, por favor, você fala demais. Então, estou intensificando, né, a quantidade, assim, o grau, né, de fala dessa pessoa, que ela fala demais, ela não cessa, né, a boca dela não cala um momento, tá? Então, de negação, né, então, como fala em negação, é quando eu vou negar algo, né, como se for frases negativas. Não, nunca, jamais. Então, por exemplo, se eu digo, você teria coragem, sei lá, de caminhar sozinho, altas horas da noite, dizer não, jamais, né? E nessa frase eu utilizei 2 advérbios de negação, tá? Então, esses são bem mais fáceis por serem menos, né? Então, porque vocês estão vendo que aqui tem outros que são mais advérbios, e aí fica mais difícil para lembrar. Então, aí cabe a vocês, né, tentar ler várias vezes, e aí pelo menos conseguir adquirir o máximo, né, de advérbios, de tempo, de lugar, para vocês conseguirem identificar, tá? Tanto para criar frases, textos, ou então, no momento em que vocês forem ler um texto ou realizar alguma atividade, vocês consigam dizer, isso aqui é um advérbio de modo, esse aqui é de tempo, esse é de lugar, e assim sucessivamente. De afirmação, nós temos sim, certamente e realmente. Eu digo, realmente, hoje realmente, eu gosto muito de você. Então, eu estou afirmando. De dúvida, talvez, acaso, provavelmente. Se eu digo assim, por exemplo, Júlia, você virá à minha casa neste final de semana? E a Júlia me disser, talvez, né? Talvez eu irei. Então, ela não está dando a certeza, ela está deixando esse ar de dúvidas, tá? De inclusão, ainda, até, mesmo e também. De exclusão, nós temos se não, só, unicamente e apenas. Aqui nós temos, aqui mais abaixo, alguns exemplos, tá? Nós temos, cheguei tarde esta noite. Então, é um advérbio de quê? Um advérbio de tempo, né? Está indicando qual foi o tempo que ela chegou. Tarde, né? Já era bastante tarde. O advérbio tarde altera o sentido do verbo chegar. Então, aqui, cheguei, né? Está conjugado na primeira pessoa do singular. Cheguei tarde, né? Então, está alterando o sentido do verbo chegar. Acrescentando a circunstância de tempo. Segunda frase. Ela está bem bonita, né? Então, é um advérbio de... esse advérbio aí, ele é de quê? Esse bem bonita. Vamos retornar aqui aos advérbios que nós já vimos anteriormente. Então, bem bonita, bem. Onde que nós iremos encontrar? É de modo, né? Então, ela está bem bonita. Então, bonita é o quê? Um adjetivo, né? Que é a característica de alguém, que ela é bonita, ela tem beleza. Então, nessa frase aqui, o advérbio bem, que é um advérbio de modo, né? Está alterando o adjetivo que é bonita. Está dizendo que ela é muito bonita, né? Então, ó, o advérbio bem altera o sentido do adjetivo bonita, intensificando essa característica, né? Então, está intensificando a característica dela, que ela é bem bonita, uma pessoa muito bonita. O último exemplo. Estou me sentindo muito mal. Então, muito, um advérbio de intensidade. Mal, né? É o advérbio também, que nós vimos aí um pouco atrás, né? Como a gente falou de mal, que é de modo. Então, aqui nós temos 2 advérbios. Então, o advérbio está alterando o sentido do outro advérbio.
né? O advérbio muito intensifica o advérbio mal. Então, gente, estou muito, muito mal. Então, está intensificando o estado ao qual eu estou nesse devido momento, tá? Então, aqui nós temos os exemplos mostrando, né, como foi citado lá no conceito de que ele pode alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos voltar aqui para o texto de O Dia do Amor. Então, nós temos calmamente, que é de modo, quando termina em mente, que a gente viu nunca, que esse nunca aí é de negação, ó, sem nunca passar pela sua cabeça. Então, ela nunca imaginou, né, que ela correria risco passando ali. Então, é uma coisa, é uma coisa que ela negava, ela não imaginava que ela correria risco, tá? Então, aqui andava calmamente. Calmamente é o modo como ela ia andando, despreocupada, né? Porque ela não, como aqui disse, ela nunca imaginou, né, que ela pudesse encontrar algum tipo de perigo percorrendo por aquele caminho. Depois tem assim, mas o que ninguém contava é que o príncipe de um reino bem mais distante sempre passava por ali, né? Então, sempre passava. É um advérbio de tempo, né? Sempre, sempre quando, né? O tempo que ele passava era sempre. Não era, por exemplo, não foi ontem, tá dizendo o tempo, sempre. Sempre ele passava por ali, tá? Então, ali também é um advérbio de lugar, ali naquele determinado local. Assim, não é? Assim vai ser o advérbio de modo, né? Assim, quando viu que o lobo se escondia, pegou primeiramente outro advérbio de modo. Então, aqui está indicando qual foi o modo, né? Quando ela viu. A princesa, muito agradecida, então está o quê? Intensificando. Aqui, agradecida, um adjetivo, né? Então, muito agradecida, está intensificando, né? Como que ela agradeceu ao príncipe por salvá-la, né? Então, aqui, na verdade, era um príncipe, nem acreditou. Então, por que ela não acreditou? Né? Porque ela não imaginava, no caso, que ela pudesse ser salva, né? Por um príncipe, tá? Então, depois aqui, um advérbio de tempo, que se conheceram. Então, depois de um determinado tempo, que eles se conheceram melhor, eles casaram e foram felizes para sempre, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, esse novo conteúdo, que é de vérbios. E aí, vocês têm a atividade ainda na página 87, tá? Que eu coloquei apenas a questão de número 1, que pede para que vocês voltem lá naquela história sobre o futebol que a gente viu nas aulas anteriores. E aí, vocês encontrem 5 advérbios, tá bom? 5 advérbios diferentes, depois classificados. Vão ler o texto e aí encontrarão 5 advérbios. Escreverão e dirão, classificar se é um advérbio de tempo, se é de modo, de lugar, tá? Então, atividade na página 87 e página 88. Abraços, até a próxima aula e um excelente final de semana a todos.